Irmãos, livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Estava aqui observando, irmãos, até uma pobre de uma barata que queria assistir o culto morreu. E nesta noite, eu quero dizer uma coisa para você. O gigante que está te afrontando, ele vai cair. Amém. Qual que é o tema, irmãos? Poder do secreto. O poder do... Por que secreto? O que é secreto? É o que está escondido. Ei, meu Deus. Eu já quero começar a profetizar. Levante as suas mãos. Você precisa nessa noite recuperar a sua identidade. Quando você recuperar a identidade, você vai saber qual é o poder do secreto, qual é o poder de Deus na sua vida. Aleluia! Aleluia. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 32. Diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu Servo. mais forte, Servo. mais forte, Servo. mais forte, Servo. teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Assente, glorificando. Empreste-me os teus ouvidos. Eu prometo que eu vou ser breve. Não vou pregar até amanhã cedo. Vai ser breve. Mas, para que você entenda e para que você receba, eu quero pedir neste momento que você talvez preste bastante atenção na leitura que a irmã fez aqui no princípio. Ela leu lá em Mateus capítulo 25, não é isso? E lá existem duas faculdades. Uma faculdade é escutar e a outra faculdade é ouvir. Então nessa noite, redobre a sua atenção, porque Deus quer falar com você. Aleluia. Eu garanto para você, irmãos, que o que nós mais temos em Rio Verde é pregador da palavra de Deus. Eu garanto para você que me ouve nessa noite, que aqui dentro desta igreja, o que mais tem é pregador da palavra de Deus. Então abre um parênteses. Eu não viria aqui por um acaso. Aleluia. Eu não viria aqui nessa noite por um acaso. Aleluia. Se eu vim aqui, antes que a irmã me chamasse, Deus já tinha preparado esta noite para nós. Porque Deus sabia que a mensagem que você precisa ouvir estava dentro do meu coração. Aleluia, Jesus. Então preste atenção na palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que começa um reinado onde Deus está manifestando a sua glória sobre Israel. Mas num certo momento, o povo resolve escolher para si um rei. E Deus, que é bondoso, disse para o povo: vocês podem escolher um rei. Porém, quando o profeta chega até a Deus, Deus fala assim: Samuel, eu estou triste com o meu povo, porque eu tenho livrado, eu tenho abençoado, eu tenho derramado da minha presença, eu tenho dado pão, eu tenho dado carne, e mesmo assim o povo me virou as costas. Agora eles vão ter um rei, e a Bíblia diz que este homem
Saul se levanta para ser rei. Ele até profetiza no meio dos profetas, e o Espírito Santo enche ele. Mas a palavra vai dizer que quando ele foi colocado à prova para ser aprovado, ele foi rejeitado. Por quê? Porque o profeta disse para ele: olha, tu me espera aqui, que eu vou ali. Quando eu voltar, eu vou sacrificar. E o que aconteceu, meu Deus? O que acontece? A Bíblia diz que a peleja e a luta, ela vai se tornando grande. E então, ele agora, o escolhido, ele começa a se amedrontar. E tudo aquilo que é de Deus, ele quer fazer. E quando o homem coloca a mão aonde é Deus que tem que fazer, vai dar problema. Jesus. Vai dar problema. Então, como o profeta está demorando, o que Saul faz? Ele sacrifica. Quando ele termina de sacrificar, o profeta chega. E aí, o profeta diz: agora, porque tu não obedeceu a palavra do Senhor teu Deus, então o teu reino será rasgado de ti e será dado a outro. E ele perde, irmãos, a oportunidade de se tornar um escolhido de Deus. Você precisa entender uma coisa: na igreja tem chamado e tem escolhido. Chamado não dá conta de fazer o que Deus escolheu os seus escolhidos para fazer. Então entenda, agora Deus vai virar para Samuel e vai dizer para Samuel, o profeta: Samuel, até quando tu terás dó de Saul? Enche um chifre de azeite e vai até a tribo de Judá. E talvez o profeta vai dizer para Deus: mas Deus, a tribo de Judá é muito grande. Como que eu vou saber o que eu tenho que fazer lá? Aí Deus diz para ele: vai até Belém, na casa de Jessé, porque do meio dos filhos dele eu provide de um rei. E então o profeta começa a seguir a ordem de Deus. Qual é a primeira ordem? Encha o chifre de azeite. Chifre quer dizer força. Azeite quer dizer unção. Uns têm dom, outros têm unção. Com dom você canta, com unção você movimenta o céu. Sabe por quê? Porque com unção você faz aquilo que Deus quer. Agora, tem pessoas com dom, que eles cantam, que eles expulsam o demônio e que eles falam novas línguas. Porém, vai chegar um dia que aqueles que têm dom vão chegar diante do Senhor, e o Senhor vai dizer para eles: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É, Jesus. Então, significa que
melhor ter unção do que ter o dom. E se você veio nesta noite preparado, Deus tem unção para derramar no meio da igreja. Se você veio preparado, se você veio nesta noite preparado para a glória, preparado para saltar na presença de Deus, Deus tem unção para derramar sobre a sua vida. Deus tem unção para derramar sobre a sua cabeça. Deus tem unção para derramar sobre esta igreja, porque a história será mudada aqui nesta noite. Oh, glória a Deus, aleluia. Entenda uma coisa, a Bíblia diz no texto que nós acabamos de ler, que há uma batalha, sim ou não? Sim. Irmãos, vocês estão aqui, quem está aqui diz amém. Amém. O Espírito Santo disse assim: vai lá na igreja do Bairro Popular, o povo lá é tocha, o povo lá conhece de Bíblia, o povo lá pula, salta, grita, rola, dá glória a Deus, dá aleluia, o Espírito Santo se movimenta. Aleluia. Eu não acredito que eu estou no lugar errado. Então entenda, o que é que está acontecendo? Uma batalha, sim ou não? Sim. A Bíblia diz que todos os dias se levantava um gigante, sim ou não? Sim. Por quantos dias esse gigante afrontou Israel? 40. Alguém soprou 40 40. dias. Se você pegar a Bíblia e você olhar ela, o número 40, ele vai aparecer somente quando Deus quer dar instrução ou quando Deus quer colocar um juízo. 40 dias era para o povo espiar a terra. Como eles espiaram a terra e difamaram o que Deus preparou para eles, 40 anos eles ficaram andando no deserto. Está me entendendo, sim ou não? Está me entendendo, sim ou não? Isso significa que tudo quanto Deus coloca diante de você é bom, mas é a sua boca que vai determinar se você vai receber ou se você vai ficar caminhando no deserto. Se você vai receber ou se você vai ficar andando em círculo. É a sua boca que vai determinar. Agora entenda uma coisa. A Bíblia diz que a peleja ela vai se passando e todos os dias esse gigante se levanta para afrontar. A Bíblia diz que Davi ele vai até essa batalha simplesmente como um mensageiro, mas um mensageiro que foi ungido, que tem unção. E todo mensageiro que tem unção, ele não consegue ficar parado diante das circunstâncias adversas. Todo mensageiro que tem unção, todo homem que tem unção, toda mulher que tem unção, todo jovem que tem unção, ele não consegue ficar parado diante da situação. Ele diz: Deus, peraí, eu vou me levantar, eu vou se colocar de pé, e quando me colocar de pé, esse gigante vai ter que cair por terra, esse gigante vai ter que se dobrar, porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor me chamou, e o Senhor me deu a sua unção. Então eu vou me levantar no nome do Senhor, e esse gigante vai ter que cair. Aleluia. Agora, entenda uma coisa: o poder do secreto. Talvez nós olhamos a vida de Davi aqui neste momento, e aí você sabe a história. A história diz que Saul disse para Davi: olha para mim, que Davi disse para Saul: você não vai conseguir, você não vai conseguir.
Ele é homem de guerra. Você é pequenino, é franzino. Você não vai conseguir. E até mesmo Saul pegou da sua armadura e vestiu Davi. E Davi disse assim: eu não sei andar com isso. Sabe por quê? Ei, meu Deus, porque todo aquele que é dependente de Deus não depende de armadura dos outros. Ele sabe quem é o seu Deus. Todo aquele que tem intimidade com Deus não depende do que os outros falam. Ele sabe quem é o seu Deus. E ele sabe que quando ele precisar do seu Deus, ele vai clamar, e o seu Deus vai descer ao seu favor. E quando Deus descer ao seu favor, a terra vai estremecer. Aleluia. Então entenda. Ele diz: eu não sei andar com isso. A Bíblia diz que eles estão no vale, eles estão no monte, e entre o monte existe um vale. Meu Deus. Havia o quê? Um vale. Do lado de lá está um filisteu, do lado de cá está um servo. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Você sabe o que é servo? Vou começar a revelar para você o que é servo. Servo, no hebraico, significa Eved. Eved é um servo. Só que a raiz da palavra Eved é a palavra avodá. Sabe o que significa avodá? Adoração. Sabe o que é que Jesus está falando para aquela mulher? Ele está dizendo para ela o seguinte: vem a hora, e a hora é esta, em que os verdadeiros adoradores, ou os verdadeiros servos, adorarão ou servirão ao Pai em espírito e em verdade. Então você que veio nesta noite em espírito e em verdade, levante as suas mãos para os céus e dê glória a Deus, porque nesta noite o Senhor vai te revestir de poder. Nesta noite o Senhor vai te revestir de autoridade. Aleluia. Sabe o que acontece? Falaram para você que um adorador é quem vem cá na frente, e aí quando os meninos tocam o violão, ou a bateria, ou o baixo, aí você começa a cantar. Falaram para você que adorador é isso. Não, adorador não é isso. Adorador é quem serve. Adorador é o porteiro da igreja. Adorador é o irmão aqui que me recebeu ali no estacionamento e disse assim: ei pastor, tu tá fora da linha, filho, conserta seu carro aí, tu vai atrapalhar a vida dos outros. Isso é um servo de Deus. Isso é quem serve a Deus. Isso é quem adora o Senhor. E aí, deixa eu te dizer uma coisa que talvez você esqueceu. Existem muitas coisas que nós procuramos, e uma coisa só que Deus procura. Quem é que Deus procura? Os verdadeiros adoradores. Quem é? Os verdadeiros adoradores. Aí deixa eu te perguntar: tem adorador aqui nessa noite? Aleluia. Tem adorador aqui nessa noite? Glória a Deus. Tem quem adora o Pai em espírito e em verdade? Aleluia. Quem tem aqui nessa noite adorador? Tem adorador? Se tem adorador, levante as suas mãos para os céus e adore ao Senhor. Se tem adorador aqui nesse lugar, levante as suas mãos para os céus e dê glória a Deus. Se tem adorador aqui nesse lugar, exalte ao Senhor, porque Deus está contando contigo nesta noite para saquear o inferno. Aleluia. Vamos comigo. Então, a Bíblia diz: o teu servo virá. Quando eu sirvo a Deus em espírito e em verdade, eu não me preocupo com o convite, não me preocupo com o que está acontecendo, não me preocupo com o que vem vindo, não me preocupo com o que vai acontecer. A igreja está sendo tomada de um medo. Ei, meu Deus.
A igreja está sendo tomada de um medo, porque estão dizendo assim: daqui uns dias vocês não vão mais poder falar isso e nem aquilo, vocês não vão poder assistir disso e nem daquilo. Eu estou dizendo assim: é isso aí, Deus, faz o trem ficar difícil, porque se o trem não ficar difícil, não vai dar para saber quem é verdadeiro. Se o trem não ficar difícil, não dá para saber quem é que serve de verdade. Sabe por quê? Porque nós aprendemos que servir a Deus é vir no culto bonitinho, arrumadinho, cheirosinho. Mas talvez você está aqui nesta noite, talvez até com um perfil de cristão, mas o seu coração está longe daqui. Deus está falando com a sua igreja, e talvez você está pensando o que você vai fazer depois do culto. Então, meu filho, abre teu coração, porque talvez é o último culto da sua vida nesta noite. Entenda uma coisa: nós olhamos para aqueles que conseguimos, mas não entendemos a dor que ele passou para chegar até lá. Davi era um servo, sim, mas Davi também era, segundo a Escritura, o filho de uma prostituta. Quem é Davi? Um bastardo. Aonde Davi está cuidando dos animais do seu pai? Como que era a vida de um bastardo? Primeiro todos comiam, depois ele vinha para comer. Era desprezado. Quer ver? Quando Deus dá ordem para o profeta, e o profeta vai até Judá, e ele chega na casa de Jessé, o que é que acontece? Você já parou para se perguntar por que todos os filhos de Davi, que eram judeus de raiz, estavam ali e Davi não estava? Agora você já parou para pensar como é que é quando as pessoas fazem a festa e eles não te convidam? Você já pensou como é que é quando tem festa e as pessoas te deixam de freio? Eita, glória, Deus fiel. Eu disse para você que Deus ia falar aqui hoje. Davi está cuidando das ovelhas. Davi está lá lidando com as coisas do seu pai. Não era filho legítimo. O trabalho sujo era a responsabilidade do filho bastardo. Então ele cuidava dos animais. Ele pegava o lixo do monturo. Depois que todos comiam, ele se assentava à mesa para comer da sobra que os seus irmãos haviam comido. E eu te faço uma pergunta nessa noite: porventura tem alguém aqui em nosso meio que gosta de sobra? Levante a sua mão que eu quero te conhecer. Ninguém aqui gosta de sobra. Agora, se você não gosta de sobra, por que você tem dado sobra a Deus? Eita Deus! Se você não gosta de sobra, por que você tem dado meio culto a Deus? Por que você tem adorado a Deus pela metade? Por que você não resolve entregar a sua vida na mão do Senhor e deixar Deus fazer por você? Talvez você entrou por esta porta aqui nessa noite esgotada e dizendo assim: Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais. E nesta noite eu vim aqui na condição de profeta aqui dizer para você: pare de lutar com as suas forças e entregue a sua vida na mão do Senhor. Eu garanto para você que esse gigante vai cair por terra. Aleluia! Ele está lá cuidando dos animais,
Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ele está lá. Você está entendendo onde está o poder do secreto? O poder do secreto significa que antes de Davi ser, ele estava aprendendo a servir. Oh, aleluia. Davi está cuidando daquelas ovelhas e ele está dedilhando. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, pois a vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas uma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Aleluia. Ele está lá, mas enquanto ele está lá, Deus já colocou os olhos sobre ele. Aleluia. Olhe para quem está do seu lado e diga para ele: os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Aleluia. Volta os olhos para ele e diz: e tem outra. Levanta o dedo de profeta e diga para ele: tem outra. É Deus quem escolhe, e Deus não escolhe pela aparência. Adora o Senhor, igreja, adora o Senhor. Adora Ele nessa noite. Oh, aleluia. Inteiro. Sansão era um homem forte, mas tudo que Sansão fazia não estava na força do seu braço, mas na unção que Deus derramou na vida dele. Aleluia. Ramantore caramanta la basuriandarai. Assim diz o Senhor: quando o profeta vai até a mulher, aonde que estava a unção? A unção estava fora ou a unção estava dentro? A unção estava dentro. Quando a unção está dentro, o Senhor Deus, Ele vai multiplicar a unção. Ele vai dizer o seguinte: não vai faltar unção sobre a sua vida. Não vai faltar unção sobre a sua vida. Não vai faltar unção sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque é a unção que lhe dá a ousadia. É a unção que lhe faz levantar desse banco e dizer assim: ainda que as portas estejam fechadas, o meu Deus vai abrir porta onde não tem porta. O meu Deus, Ele vai entrar comigo. E ainda que eu seja lançado na fornalha, assim diz o Senhor, eu posso ser lançado amarrado, mas quando eu cair dentro da fornalha, eu vou ser solto. E além de ser solto, eu vou olhar para o lado e eu vou ver que Jesus está caminhando comigo. A Bíblia diz que quando o profeta chega, meu Deus, segura esse relógio. Vocês acreditam que todas as igrejas do campo, eu fui, eu não consegui terminar a mensagem? Sexta-feira eles até me disseram assim: pastor, logo o senhor volta aqui, ó, já vai te dar um pastel. Eu falei: irmão, não se preocupe, porque Deus fala aquilo que precisa falar, e é melhor Deus falar pouco e te deixar com vontade para você voltar, do que Deus encher sua barriga e talvez você ir nunca mais voltar. Entenda uma coisa: chega o profeta, o servo vai atender. Quando os anciãos veem o profeta chegar, ele diz o seguinte: lá vem problema, porque quando o profeta está vindo, alguma coisa vai acontecer. O profeta está levando o sacrifício. Os anciãos dizem assim:
é de paz a sua vinda? E ele diz: é. E a primeira ordem vai para os anciãos. E a ordem para os anciãos da igreja nessa noite é: santificai-vos. A ordem para os anciãos da igreja é: santificai-vos. Santificai-vos. Porque Deus ainda usa as irmãs de coque no círculo de oração. Deus ainda usa os irmãos de cabelo branco. Então a ordem de Deus para você nesta noite é: santificai-vos. Aleluia. A Bíblia diz que eles estão lá brincando. E era costume de que o filho legítimo, toda vez que olhava para o bastardo, o desprezasse. Existem pessoas que estão aqui em nosso meio, que você tem feridas no seu coração pelo desprezo do que já lhe fizeram. Mas nesta noite eu quero te dizer uma coisa: o bálsamo de Gileade está em nosso meio. E o bálsamo será passado em seu coração, para que todo o desprezo que você sofreu seja apagado hoje. Entenda: o filho bastardo está correndo. Quando diz o profeta chegou, o filho legítimo monta no cavalo e vai, ó. E todas as vezes que se olhava pelo bastardo, fazia assim no bastardo, cuspia nele. Então o bastardo está vendo os outros irem, e o que sobra para ele? Saliva na cabeça, poeira no rosto, lágrimas nos olhos e sangue nos seus pés. E eles foram, saliva na cabeça, é tudo que falam de você, e nem sempre o relatório que é feito ao seu respeito é um relatório verdadeiro. Vou te trazer revelação nessa noite. Presta atenção. A túnica era de José, sim ou não? Sim. Mas o sangue era dele, sim ou não? Não. Então, existem coisas verdadeiras, manchadas de mentira, que talvez vão te esconder por um tempo somente. Mas aqueles que são escolhidos de Deus, as pessoas podem até tentar te esconder, mas elas não vão tentar, elas não vão conseguir te esconder, porque o chamado de Deus na sua vida é maior, porque o chamado que Deus tem na sua vida é maior. E se o chamado de Deus na sua vida é maior, o seu coração está queimando nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Existe poeira no seu rosto. Sabe o que significa? Todos chegam antes de você. Lágrimas nos olhos, a tristeza da decepção. Quem já enfrentou decepção aqui? A decepção nos causa dor e desânimo. E talvez você entrou aqui nessa noite decepcionado. Talvez o homem te decepcionou, mas está aqui alguém que é maior do que o homem, que não te decepciona. Aleluia. E os pés com sangue significa alguém que não desiste, mas persiste todo sempre. Estão falando mal de você, você está persistindo. Estão chegando antes de você, você está persistindo. Ei, meu Deus, lá vai eu, abre parênteses. Você está querendo alguma coisa que alguém recebeu antes de você, e talvez o diabo até soprou no seu ouvido e disse assim: será que vale a pena você se manter fiel?
que vale a pena essa fidelidade. E Davi, aonde que ele está? Cuidando das ovelhas. E quando o profeta entra, diz assim: chama seus filhos. Veio o primeiro, forte, bonito. Fica de pé, Eliabe. Lá vem Eliabe, bonito, forte. E aí, o profeta pega o chifre de azeite. Quando vai na direção, Deus brada do céu: para! Senta, Eliabe. Não é esse. Vem o outro. E o Senhor diz: não é esse. Passaram-se todos os filhos, e Deus ainda não havia dito: foi esse que eu te escolhi. Eu quero dizer uma coisa para você: todos podem chegar à tua frente, mas o lugar que está preparado para você, ninguém vai sentar nele. O lugar na mesa que está preparado para você, ninguém vai sentar nele. O lugar é seu. Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa: Deus está guardando o poder do secreto, porque quando o poder do secreto se manifestar, você vai olhar e você vai dizer assim: somente Deus poderia ter feito tal coisa, somente Deus poderia ter realizado tal coisa. Aleluia. Aí o profeta vai perguntar: o profeta pergunta para Jessé: Jessé, acabaram-se os mancebos? Lembra o que Jessé disse? Ainda tem o mais pequeno. Eita, Jesus. Ainda tem o pequeno. Onde que o pequeno está? Está lá no meio do campo. E entre eles já entendiam: se está tomando conta das ovelhas e fazendo o serviço de bastardo, é porque não é filho legítimo. Eu quero que você entenda aqui uma coisa nessa noite. A palavra de Deus diz assim: ele veio para o que era seus, os legítimos, mas os seus não o aceitaram. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Então nessa noite eu estou pregando para uma congregação onde há muitos filhos e filhas de Deus. E se você nessa noite tem certeza e convicção que você é um filho de Deus, jogue suas mãos para cima e dê o glória mais forte que você pode ter dado aqui nesta noite. Glória a Deus. De repente, Jessé se vê na condição de gritar: Davi! Davi! E nós, como somos acostumados a talvez entender que Deus só opera através de coisas grandes, que talvez o melhor pregador ele tenha que ter o carro do ano, talvez uma casa com piscina, e não é desse jeito que Deus age. Porque talvez o homem olha para a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Aleluia. Talvez você entrou aqui nessa noite tentando chamar a atenção de Deus pela sua aparência, mas o que vai chamar a atenção de Deus é o seu coração. Aleluia. De repente Davi chega. E quando Davi chega, o Senhor diz assim para o profeta: é esse mesmo. Oh, glória a Deus. Aleluia. É esse mesmo. Pode ungir a ele. Sabe o que aconteceu? Ele foi ungido rei de Israel. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Há momento que na nossa vida os Golias que se levantam são uma oportunidade de nós glorificarmos o nome do Senhor. Aleluia. Todo gigante que se levanta na sua vida é uma oportunidade de você fazer se manifestar a unção de Deus
na sua vida. Aleluia. Por isso eu disse aqui no começo: tem chamado e tem escolhido. E o escolhido vai fazer o que o chamado não dá conta de fazer: derrubar gigante. Então eu queria ver nessa noite: tem matador de gigante aqui nessa noite? O primeiro está aqui. Cadê o segundo? Cadê o terceiro? Cadê o quarto? Tem matador de gigante aqui nessa noite? Aleluia. Entenda uma coisa: talvez Jessé nunca apareceria na história, mas ele apareceu na história por causa de Davi. Talvez para Jessé, Davi era uma tragédia na sua vida. Por quê? Porque Jessé pulou a cerca. Como nasceu um filho homem, era a responsabilidade dele andar com aquela criança, e aquela criança era bastardo. Então todo mundo que olhasse para ele ia dizer: pecou. E se fosse menina, era com a mãe. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Levante as suas mãos. Quero profetizar na sua vida nessa noite. Entenda uma coisa: Deus vai reverter todas as tragédias na sua vida em motivos que glorificarão e triunfarão o nome de Deus na face da terra. Aleluia. Deus vai reverter todas as tragédias da sua vida para a glória dele. Amém. Por quê? Porque Deus nessa noite, aleluia, desceu neste lugar. Oh, Espírito Santo. Onde o profeta foi mandado: Beit Helém, casa do pão. Casa do pão. Levítico diz assim: tira fora o velho, para que o novo entre. Tira fora o velho, para que o novo entre. Tudo que você ouviu ao seu respeito, hoje é noite de faxina. E a coisa que eu mais adoro é faxina. Pergunta para minha mulher. Coisa que eu mais gosto é de fazer faxina. Não! Como que eu gosto de ir lá no armário, pegar aquele saquinho que ela amarrou e deixou guardado lá, já tem quase um ano. Como eu gosto de pegar aquilo e jogar fora. E então ir lá no supermercado e comprar tudo novo. Então nesta noite é noite de fazer limpeza no teu coração, porque Deus quer entrar para transformar a história, para transformar a história, para transformar a história, para transformar a história. É noite, é noite, é noite, é noite de você pegar tudo que é velho e jogar fora. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Porque se o velho não sair, o novo não vai entrar. É verdade, Jesus. Se Aleluia. coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Vire para quem está do seu lado e diga assim: Deus vai levantar Deus vai levantar matadores de gigantes. matadores de gigantes. Aleluia. Que você precisa entender, talvez no tema, é o poder do secreto. Isso é uma chave. Poder do secreto. Não me deram oportunidade para cantar, mas eu estou glorificando. Não me deram vontade, não me deram oportunidade para pregar, mas eu estou dando glória a Deus. Talvez eu até sei mais do que o meu pastor, mas eu vou servir ele. O poder do secreto. Poder do secreto. Primeiro você aprende a ser servo. Quando você aprender a ser servo, Deus vai derramar sobre a sua vida a unção e vai dar a capa para você que Ele já preparou. Deixa eu te dizer uma coisa: antes de Eliseu se tornar o profeta, ele foi servo de Elias.
Elias. Aleluia. Ele aprendeu a servir Elias. Ele aprendeu a lavar banheiro. Ele aprendeu a ficar na portaria. Ele aprendeu a fazer aquilo que ninguém quer fazer. Mas ele fez porque ele foi chamado para fazer. E na hora certa Deus vai gritar o seu nome. Aleluia. Mas nessa noite nós viemos aqui para matar gigante. Davi estava numa ponta do monte e o gigante na outra. Entre eles havia um vale, sim ou não? Sim. Davi desce. Ele está descendo como um menino e ele vai voltar como um homem. Ele está descendo como um menino e ele vai descer como um homem. Ele disse assim para Saul: o meu Deus me livrou da mão do urso, me livrou da mão do leão, e vai me livrar da mão desse filisteu. Aleluia. Davi está descendo. No meio do caminho a Bíblia diz que tem um ribeiro. Lá no ribeiro Davi vai pegar 5 seixos e vai colocar no alforje. Eita, meu Deus. Pega outra revelação aí, ó. Livro do profeta Isaías diz assim: um menino nos nasceu, um filho nos deu, o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Davi agora ele vai unido contra aquele gigante, e o gigante vem vindo contra ele. Mal sabia o gigante que aquela noite seria a última noite que ele iria afrontar o exército de Israel. Eu quero te dizer uma coisa, e vou nessa noite te desafiar. Tem matador de gigante aqui, tem matador de gigante aqui. Olha, o gigante está afrontando a sua casa, o gigante está afrontando seu casamento, o gigante está afrontando seus filhos. É hoje à noite que o gigante vai cair por terra. Aleluia. Ele vai, e entenda, meu Deus, essa revelação é muito forte. Quando o gigante olha para Davi, eu vou descer. Quando o gigante, ele olha para Davi, o gigante despreza Davi. O gigante olha para Davi e despreza ele. O gigante vai cometer o seu último desprezo na face da terra. Talvez o diabo está olhando para você, rindo de você e dizendo assim: eu escravizo mesmo a sua casa, eu escravizo mesmo os seus filhos, eu escravizo mesmo o seu casamento. E talvez é hoje o dia que você tem que se levantar e dizer assim: acabou, gigante. Aleluia. Acabou, gigante. Oh, glória a Deus. A unção de Deus está sobre a minha vida. Aleluia. Pega a sua funda, pega. Pega a sua funda, pega. Pega a sua funda na sua mão, pega. Pega a sua funda na sua mão, pega. Pega a sua funda aí agora, pega. Pega a sua funda aí, ó. Mete a mão no seu bolso aí, ó. Pega esta pedra aí, ó. Tá vendo o que está escrito nesta pedra? Deus forte. Deus forte. Deus forte. Coloca essa pedra na funda e começa a girar essa funda. Começa a girar essa funda. Começa a girar essa funda. Porque eu quero te dizer uma coisa: você vai ter ação nesta noite, mas quem vai dar direção é Deus. E Deus vai dar direção e esse gigante vai cair. Aleluia. Segure na mão de quem está do seu lado. Oh, aleluia. Para ele, com toda sinceridade, pergunte: qual é o gigante que precisa cair? Qual é o gigante que precisa cair? Se você tem vontade de sair do seu lugar, pode sair. Se você tem vontade nessa noite, vem aqui na frente, vem. Se você tem vontade nessa noite de correr, corre. Se você tem vontade nessa noite de pular, pule. Mas uma coisa eu quero te dizer: não fique com a sua boca fechada, porque nessa noite o Senhor Deus ouviu dos céus que tem adorador nesse lugar. Vai que esse gigante venha cair em nome de Jesus.
Levante as suas mãos para adorar. A palavra de Deus diz assim: é Ele que levanta o homem do monturo. Foi Ele que te levantou.